Olá, eu sou Edu Gasperini e bem-vindos ao Vamos Pedalar, o programa que fala tudo sobre o mundo das bikes. E gostando da brincadeira. Também já ficando um pouco bravo, porque competi com a molecada de 70, com 85 não tá fácil. Vamos conhecer Gustavo Balalouca, um atleta nacional que está despontando no cenário do BMX. Eu acho que é quando tem a primeira bike que eu tive, que foi montar no ferro velho e tudo mais. Eu acho que essa foi a minha primeira lembrança, assim. Eu acho que é essa bike. A andar de bike no início foi, tipo, mais por pura diversão, por amor pelo esporte. Eu acho que era só uma brincadeira, assim, de criança que foi evoluindo com o tempo. Meu primeiro contato, eu acho que foi com as rampas mesinha, que é iniciante, pulando calçada, pulando rua, lombada, é tudo isso. Então, acho que foi incrível fazer isso. Para se tornar sério o esporte, assim, para mim foi sempre brincadeira, por amor ao esporte, andar de bike, fazer esporte, né? E com o tempo que quando fui evoluindo, pulando rampa, melhorando manobras e competindo também, teve uma competição que foi a primeira competição que participei mesmo amador, foi na China, primeiro campeonato internacional, que aí virou a chavinha e falou, nossa, agora é pra valer mesmo, agora vamos andar de bike profissional mesmo. Ter me tornado um profissional assim na bike, eu acho que mudou totalmente assim o que eu ia fazer. Eu ia fazer faculdade, ia seguir uma carreira, né? Então, sair desse meio e entrar no esporte e viver de ser profissional do BMX, que são poucos profissionais que tem. Então, seguir esse caminho foi bastante loucura, assim, mas graças a Deus deu tudo certo, foi maravilhoso estar no esporte e ter vivido do esporte. Até hoje eu gosto muito de andar de bike, todo dia, toda hora. Hoje, tipo, tem a rotina, é claro, de treinamento, academia, personal e tudo mais. Mas só que todo dia, segunda a sexta, de segunda a sábado, rolê 100% de bike, 3 horas, 4 horas andando ali e se divertindo com a galera. Cara, eu acho que de amigos assim na bike, eu acho que eu tenho mais de 1000 pessoas aí, mais de 1000 amigos pelo mundo espalhados aí, culturas vivenciadas, amigos de outros países. Eu acho que o BMX reuniu tudo isso, reuniu a amizade inteira do esporte. Se não tivesse andado de bike, eu acho que não estaria dado, tipo, essas viagens que eu fiz, mais de 16 países viajados já, cultura, aprender coisas, tipo, a andar de bike, a falar inglês, a falar espanhol, a vivenciar isso. Eu acho que o BMX só foi libertador para mim, foi incrível para mim. Eu acho que sem BMX não sei o que seria de mim assim. Cara, realmente não sei, algo que é chamativo. Você olha, é igual quando passa um carro na rua e você, nossa, quem anda naquele carro? É a mesma coisa, é a mesma sensação que, tipo, a bike te proporciona. Ainda mais o BMX, esse esporte que pula a rampa, faz manobra, gira pirueta, então eu acho que é algo que, tipo, impressiona só de você só estar admirando em ver o esporte. Então, acho que o BMX é sempre isso. Parelheiros Turístico é um passeio na história, conhecendo a região de Parelheiros, na zona sul da cidade de São Paulo. O Parelheiros Turístico é uma página que existe há 10 anos, que fomenta a valorização regional de Parelheiros e Marcilac, Ilha do Bororé, que é um polo de ecoturismo. E também nós fomentamos, desde 2014, junto com o Bike Zona Sul, o uso da bicicleta. Isso acontece por meio da gente realizando passeios, por exemplo, do Grajaú, das estações próximas da região, para os pontos turísticos, como temos cachoeira, temos áreas rurais, os sítios rurais lá da região, propriedades rurais que fazem
os produtos agroecológicos, como o cambuci, uvaia, jabuticaba, que é um produtor lá da região que é o Recanto Magine. A ideia da Parelheiros Turístico, ela veio assim de uma conexão minha ao longo da infância, da adolescência com a região. E eu fui criando essa conexão com a região. O Parelheiros Turístico, você acha no nosso Instagram, @Parelheiros Turístico, tudo junto, e também no Facebook. A nossa ideia também é expandir o Parelheiros Turístico para outras páginas, mas é todo um processo de desenvolvimento e aprendizagem para poder expandir para todas as plataformas. O pedal até aqui foi bem legal. Tem bastante trecho de terra batida, que é um pouco desafiador para quem é iniciante, mas quem tem um pouquinho mais de experiência já consegue levar tranquilamente. É um contato com a natureza bem agradável, é um pedal bem prazeroso. Então, aqui o espaço do Recanto eu achei sensacional, muito legal, gostei muito, tem que fomentar mesmo esse ecoturismo, preservar, valorizar a produção regional, dos produtos culturais daqui. Eu achei muito legal, adorei o espaço e pretendo voltar mais vezes. Eu acho que o pedal, a iniciativa de fazer essa rota turística, acho que é na verdade uma iniciativa muito boa, porque permite ou proporciona para a gente sair da cidade, conhecer uma área que a gente não explora, né, que é a zona rural. Então a formação desse roteiro, desse polo turístico, acho que é muito importante para a cidade e para nós, ciclistas, né, e urbanoides, que a gente que está acostumado, né, com esse ambiente da cidade, sair e ver que tem pertinho, né, com pouco tempo de pedal, e que é permitido para várias idades, poder conhecer essa riqueza da cidade, que é a zona rural, esse cinturão verde, porque é até então pouco explorado. É um lugar que você vai vivenciar uma experiência diferente para a sua rotina. Além do percurso, que você vai aproveitar bastante natureza, o ar que você vai respirar, com a diferença que você vai ter em relação à parte urbana e na respiração. E no próximo bloco, a triatleta, ciclista, comentarista, que entende tudo sobre o mundo da bike, Ana Lídia Borba. Fica aí, a gente volta já. Ana Lídia Borba é triatleta, ciclista, comentarista e se encontrou no mundo das competições. Ela vai inspirar e está inspirando outras mulheres. Vamos lá conhecer? Eu fui atleta de natação quase a minha vida toda, né? Então, de natação, de polo aquático, jogava handebol, eu fazia todos os esportes quando eu era criança, adolescente. E a bike, ela foi rodando meio em paralelo, mas nunca com o objetivo de treino ou de competição. Era mobilidade para mim. Então, quando eu tinha 10 anos, eu comprei minha primeira mountain bike, aí eu usava isso para ir para o colégio, para ir para o treino de natação, porque eu gostava da independência que a bike me dava, né? Final de semana, rodava a cidade inteira, com meu irmão, com meus primos. Então, eu nunca, na infância e adolescência, levei a bike tão a sério, mas ao mesmo tempo ela nunca me abandonou. Tava sempre por ali, eu sempre curti muito esse envolvimento e essa liberdade que ela me dava. Mas meus esportes mesmo, de formação, foram outros. Foram natação, polo aquático. Até que quando eu tinha mais ou menos 20 anos, eu já tinha parado de nadar competitivamente, eu descobri o triatlon. Descobri não, né? Eu já acompanhava, mas eu tive um estímulo, vamos colocar assim, para começar no triatlon. E aí a bike de estrada começou a fazer parte da minha vida. Quando eu comecei no triatlon, foi totalmente por acidente, né? Eu vinha da natação, tinha tido uma crise de estresse e o médico me mandou voltar para o esporte. E eu comecei a correr com um grupo de corrida da construtora. E meu chefe nessa construtora que eu trabalhava, né? Eu estava terminando engenharia civil na época, falou, não, compra uma bike, eu começo a pedalar com você. Então foi muito nessa experimentação.
Então eu comecei pelo triatlon, que a gente chama de sprint triatlon, que são 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida, que é uma porta de entrada. Uma prova para o amador ali 1h30, para os profissionais menos de 1 hora. Aí a gente começa a buscar desafios maiores, né? Comecei a fazer a prova de triatlon olímpico, também conhecido como standard, que é o dobro da distância, então 1.500 de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida, que aí já é uma prova de 2 horas e pouco, já te exige um pouco mais de... Eu brinco, um sprint triatlon, qualquer pessoa que esteja minimamente em forma consegue fazer sem problema. Pro olímpico você precisa estar treinado. E aí eu fiquei 1 ano fazendo olímpico e nesse meio desse ano eu estava indo pro Campeonato Mundial de Distância Olímpica, que eu tinha ganhado o Campeonato Brasileiro. E aí surgiu, foi o primeiro ano que aconteceu o Circuito Mundial de Ironman 70.3, que é a metade da distância do Ironman. 70.3 é a distância em milhas da prova, que é 1,2 milhas de natação, que são 1.900 metros, 56 milhas de bike, que são 90 quilômetros, e 13,1 milhas de corrida, que são 21,1 quilômetros de corrida. E aí, realmente, você tem que estar treinado na brincadeira. E a primeira prova desse circuito mundial no Brasil aconteceu em Brasília, que era do lado da minha casa. Eu falei, vou lá fazer esse negócio. E fui muito bem, eu ganhei na época o amador geral, eu fui 5ª geral na prova. E aí aquele sonho que sempre tinha existido de ser atleta profissional, que estava lá no fundo e que nunca tinha passado perto de acontecer, porque eu era muito ruim na natação, de repente piscou uma luzinha lá e falou, olha, nessa brincadeira longa aqui, acho que vai dar para tentar alguma coisa. E foi assim que eu realmente comecei a colocar o triatlon e a longa distância e o ciclismo mais longo como uma prioridade ali naquele momento da minha vida, que isso foi 2006 para 2007, mais ou menos. Em 2019, depois que eu me aposentei do triatlon em 2016, eu procurei outros esportes totalmente diferentes, porque eu sempre me cobrei muito como atleta, né? Então, se eu tava correndo ali a 15, 16 km por hora, eu não queria correr a 12, né? Eu não ficava satisfeita com isso. Eu tava pedalando a 40, eu não queria pedalar a 30. Então, eu tinha que meio que desconectar do que eu sabia fazer. E aí, em 2017, eu fui fazer crossfit, eu fui jogar beach tênis, né? Porque lá em Florianópolis começou muito antes a moda do beach tênis do que começou em São Paulo. E aí eu fui fazer esses esportes que eu era ruim mesmo. Eu sabia que eu era ruim e estava tudo bem com isso. Só que aí eu fui sentindo falta de estar em forma, porque a bike, a corrida, te deixam em forma, né? Te deixam fisicamente capaz para qualquer roubada que te convidam. Então eu organizei training camp, inclusive um training camp só para mulheres no finalzinho de 2020. Aí eu voltei a participar do Letap, mas totalmente fã no final de 2020 também. Aí, em 2021, eu falei, bom, beleza, agora tá na hora de organizar a casa, treinar e vamos. E aí voltei a competir num nível um pouco mais alto, né? Não elite mais, hoje eu sou amadora, tô velha para essas coisas de elite, mas voltei a competir com gosto pela competição. A bike é meu momento, então é uma paixão, assim, acho que eu dou voltas e mudo de esporte dentro do ciclismo, né? Eu já fiz campeonato brasileiro de pista, já rodei estrada, já fiz triatlon, agora estou andando de gravel também. Acho que eu já fiz de tudo quase que dá para fazer na mountain bike, só ainda não testei, na bike, né? Só não testei ainda mountain bike XCO, porque eu acho que eu vou me quebrar muito. Mas a bike é uma paixão, hein? Bom, essa pergunta é uma pergunta de $1.000, de $1 milhão, né? Porque tem vários motivos. A bicicleta é 360 graus, você pode entrar por qualquer um desses lugares. Pela saúde, pela depressão, tem gente que vai para se livrar disso, pelo deslocamento, de ser mais fácil, pelo próprio prazer, pelas companhias, você não passa na rua sem cumprimentar alguém, quando você já está envolvido. Enfim, tem um monte de escolhas, é só escolher uma. Não dá para ser uma resposta muito rápida, né? Mas eu sinto que assim, mas eu posso responder, porque pedalar me faz mais feliz. São muitas razões, mas eu acho que eu pedalo porque é o meu meio de conexão com o mundo. Acho que a bicicleta, desde que eu adotei ela como meu meio de transporte, meu meio de vida, meu modo de ganhar a vida, meu modo de enxergar o mundo, eu me conectei primeiro com o meu bairro, com a minha cidade, com o meu país, com o mundo por meio dela. Eu acho que ela me aproximou do mundo, é a minha conexão com o mundo.
Uma das poucas razões que fazem você pegar carona para ir para casa é quando quebra a corrente. Pois é, este item aqui, se ele quebrar, é muito difícil consertar. Você acha que é difícil, mas com essas duas pecinhas aqui, que você pode colocar em qualquer lugar, inclusive esconder dentro do guidão, embaixo do selim ou no bolso, você consegue fazer uma emenda na corrente, voltar para casa e você vai até esquecer que a corrente quebrou. Vai em sua bike shop predileta, compre o link correspondente à sua corrente, se ela é 9 velocidades, 10, 11 ou 12, e seja feliz. Ottoni Gali Rosa, 85 anos, publicitário, artista e ciclista. Após o intervalo, vamos conhecer a história dele. Fica aí, a gente volta já. Ottoni Gali Rosa é múltiplas pessoas em uma só. Artista, escritor, publicitário e ciclista aos 85 anos. Além disso, uma pessoa incrível com muitas histórias legais. A primeira lembrança foi quando eu ganhei a minha primeira bicicleta. Foi em uma situação muito interessante, porque éramos 4 irmãos, 2 homens e 2 mulheres, e o pai teve condição de comprar uma bicicleta só. Então ele comprou uma bicicleta de quadro feminino e fez uma planilha para os 4 filhos não brigarem, para ter o dia e a hora certa para cada um usar a bicicleta. Assim, e então isso me marcou muito. Na verdade, eu sempre fui um moleque inquieto, aventureiro. Decorrente disso, sem ter a noção do esporte ou de estar praticando o esporte, eu sempre estava praticando esporte, de uma maneira intuitiva. E a bicicleta, então, tanto é que a bicicleta, eu não me conformava em usar a bicicleta apenas para transporte, ou para ir à escola, ou para fazer compras para minha mãe, buscar o pão de manhã na padaria. Isso era totalmente insuficiente. Então, daí eu parti para as aventuras, com meia dúzia de moleques tão malucos quanto eu, e aí a gente realmente partia para praticar o esporte, sem saber que estava praticando esporte. Era mais ou menos isso naquela época. Como eu tive uma ligação muito forte com a bicicleta, eu pedalei desde que eu ganhei a minha bicicleta. Pedalei com essa única bicicleta que meu pai me deu, para os 4 que acabou ficando minha. Então eu pedalei dos 10, 12 anos, mais ou menos por aí que eu ganhei a primeira bicicleta, até os 20. Quando eu saí de Olímpia, com a mesma bicicleta. Chegando em São Paulo, parei de pedalar, parei de tudo, com tudo, porque o começo da minha vida em São Paulo foi perrengue, foi muito dura. Eu tinha muitas atividades, trabalhava, acabei prestando um concurso, entrei no Banco do Estado, porque o Banco do Estado tinha horário noturno, então durante o dia eu podia desenvolver a minha arte. Mas eu sempre tive várias atividades. Então, eu trabalhava no banco, dava aula, fazia freelancer muito freelancer para a Editora Abril, freelancer para agências de propaganda. Então, a minha vida sempre foi muito, muito intensa e difícil nesse começo de vida. Vamos dizer, dos 20 aos 30 anos. Mas como eu entrei no Banco do Estado, trabalhando à noite e durante o dia na arte, eu tinha o domingo para ir ao clube e aí continuar fazendo meus esportes dentro do que tinha lá. E o que tinha lá era natação, que eu gostava de nadar, nadei,
Acabei competindo pelo clube, joguei pelo polo aquático, virei cartola, diretor de natação, joguei em todos os esportes de bola, de vôlei, de futebol de salão, futebol, tênis. Sempre fui medíocre em esporte com bola, a bola sempre me encheu o saco. Mas eu joguei tudo isso. E acabei me saindo no clube melhor na natação e, na sequência, no atletismo. Me revelei na marcha atlética, fui campeão sul-americano, campeão brasileiro, veterano. E marchei durante 10 anos até os joelhos se acabarem, já veterano, lá com meus 55 para 60 anos. E aí, quando deixei o atletismo, resolvi voltar para o ciclismo, que nesse período, já depois dos 30, constituindo família com os meus filhos, eu voltei a pedalar de maneira para iniciar meus filhos no ciclismo, mas pedalar de uma maneira bem light, fazendo outros esportes. Mas quando terminaram os joelhos no atletismo, eu voltei para o ciclismo com 60 anos. E aí voltei com o ciclismo, meu esporte principal, comecei a competir, praticar o ciclismo como um esporte para valer, competitivo. Então, com 60 anos, eu estava competindo. Não tinha categoria para 60 anos, não. Existia, quando muito, achava lá uma prova com categoria 50 a mais. E aí eu competia com 50 a mais, dos 60 até os 65. Quando chegou aos 65, 15 anos de diferença em algumas provas, eu falei, vou parar de competir porque não tem prova para a minha categoria. E assim eu fiquei sem competir, mas pedalando forte, pedalando mountain bike mesmo. Aí, quando eu estava com 77, chegou o Letap no Brasil, uma prova, um modelo europeu, franchise. As empresas faziam lá os treinamentos, os testes e trouxeram o Letap para o Brasil. A primeira prova eu observei em 2016, 2017. Eu falei, eu vou voltar a competir. Então, com 77 anos, eu voltei a competir no Letap, na categoria 70 a mais, em Cunha. E na primeira prova peguei o primeiro lugar. Falei, opa, tá bom isso aqui. Tá bom demais. Mas não peguei mais primeiro lugar nenhum, não. Aí, mas peguei o primeiro lugar. Aí, continuei competindo no Letap, a partir dos 77, na categoria 70 a mais. E peguei alguns pódios e continuei competindo. Estou competindo até hoje no Letap com 85, na categoria 70 a mais. 8 ou 9 provas, 4 pódios, e gostando da brincadeira, continuando competindo. Também já ficando um pouco bravo, porque competir com a molecada de 70, com 85, não tá fácil. É isso. Aí, resumo. O Vamos Pedalar fica por aqui. Mas semana que vem tem mais dicas, reportagens e tudo sobre o mundo da bike. Fica comigo e vamos pedalar?